Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Mariana Xavier e esse é o OAB Nacional. A partir de agora, você é o nosso convidado. Então, fique com a gente, já estamos no ar. O Conselho Pleno da OAB Nacional, reunido em sessão extraordinária na última semana, elegeu 2 novos nomes indicados pela advocacia para representar a classe no Conselho Nacional do Ministério Público. São os advogados Rogério Varela e Rodrigo Badaró. Eu lembro de um professor alemão chamado Konrad Hess, que ele falava do colégio aberto, da escola aberta de intérpretes da Constituição. Nós temos que ter essa ideia que ele falava com relação à Corte Constitucional para abrir as suas portas deve ser uma ideia mobilizada para vários outros quadrantes, para que a gente possa abrir as portas do Ministério Público e do CNMP para a sociedade. E aí o papel da advocacia é central, é determinante, porque nós somos a casa do povo, nós somos a casa da cidadania. Então nós podemos fazer uma interação muito importante nesse papel de diálogo com o CNMP e para a proteção final da sociedade como um todo. Sabemos que a liberdade funcional, ela tem a matriz constitucional prevista no artigo 133, o que nos resguarda. Temos ainda agora, felizmente, e é uma vitória dessa nossa querida OAB junto à defesa no Legislativo da aprovação da Lei de Abuso de Poder, a 13.869, que veio a criminalizar o artigo 7º, que é a violação das nossas prerrogativas. E é imprescindível estarmos vigilantes, conselheiro, com relação a essa questão. Por quê? Volta e meia, notamos que sempre há uma tentativa de vedação de acesso aos autos, afrontando a súmula 14 do Supremo, tentativa de vazamento de informações para que aquele vazamento sirva para contribuir na perseguição de algum advogado ou de seu cliente. E isso tudo, conselheiro, está inserido no ponto principal de fazer valer a lei 13.869, que é a Lei de Abuso de Autoridade. E falo mais, para concluir, o próprio Conselho Nacional do Ministério Público, já tentando desvirtuar um pouco a aplicação e efetividade da lei, criou já normativa, salvo engano, a orientação 38, para mostrar aos procuradores e promotores como eles devem cumprir a lei. E se Vossas Excelências lerem esse normativo, Vossas Excelências vão ver que, na verdade, não é mais uma orientação, é evitar cumprir a lei e seguir uma cartilha de interna corporis, evitando, então, que haja qualquer processamento de crime de abuso de autoridade. Ainda durante o Conselho Pleno, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, recebeu a medalha Raimundo Faoro, um reconhecimento a personalidades que se destacam na preservação do Estado Democrático de Direito. Sua história nos enche de orgulho, ministro. Essa honraria foi instituída em 2008 e é muito cara à Ordem dos Advogados do Brasil. Ela é muito mais que uma homenagem. Ela é conferida a quem faz jus ao legado daquele que foi um dos maiores pensadores do direito em nosso país, Raimundo Faoro. O que a OAB faz hoje, portanto, é prestar o devido reconhecimento a uma vida inteira dedicada à preservação do Estado de Direito. Aprendi e aprendo muito com o legado deixado pelo ministro Humberto. Um dos grandes aprendizados foi o de preservar e fortalecer a história de nossa entidade. Falamos sobre história com especial direcionamento à jovem advocacia, com a qual o ministro Humberto Martins sempre muito se importou. Rememorar o legado do presidente nacional da OAB, Raimundo Faoro, é trazer à tona o papel essencial da advocacia para a administração da justiça. Esse é papel essencial da advocacia. O ministro Humberto sempre reconheceu, inclusive como magistrado. Quando falamos de Raimundo Faoro, falamos em advocacia militante, em atuação cívica incansável e em muito trabalho em prol das liberdades individuais. E tudo isso também está presente na vida do ministro Humberto Martins, que também tanto viveu para a OAB em seus tempos de advogado. Tenho orgulho de ocupar as cadeiras deste plenário.
Raimundo Faoro, que recebeu a medalha Rui Barbosa em 2002, foi 3 vezes conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Ele foi também escritor e historiador. Ele é autor de uma das maiores obras de nosso tempo, o livro Os Donos do Poder. Depois tornou-se imortal, ocupando uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. E é por tudo isso, ministro Humberto Martins, é por tudo isso que me sinto honrado em poder presidir a OAB no dia de hoje, que é um dia de encontro e união de 2 grandes nomes da história da advocacia e do direito, Raimundo Faoro e Humberto Martins, 2 luminares históricos da advocacia brasileira. Eu recebo a comenda e a medalha e o certificado Raimundo Faoro com muita responsabilidade, com muita alegria, com muita honra. Trata-se de um dos maiores juristas do Brasil, advogado notável, defensor das causas democráticas, defensor intransigente da liberdade e da democracia. Raimundo Faoro foi um exemplo de homem e de advogado brasileiro na proteção e na garantia dos direitos individuais, principalmente na época em que o advogado mais necessitava da presença da ordem. Sempre esteve presente ao lado da democracia, da liberdade, da igualdade e, sobretudo, da segurança jurídica. Por isso que receber essa comenda que tem o seu nome é uma responsabilidade e uma alegria, porque nós que fomos presidente da ordem por 2 mandatos consecutivos na seccional de Alagoas, eu posso dizer, estou em minha casa e temos uma responsabilidade com a advocacia brasileira. Mesmo sendo magistrado, eu digo magistratura e advocacia de mãos dadas. A advocacia é o livre exercício do advogado na defesa do Brasil. Advocacia forte, cidadania respeitada. Hoje é um dia de grande alegria para a Ordem, para os advogados do Brasil, mas também de grande alegria para a magistratura brasileira. Essa homenagem que a Ordem faz para o ministro Humberto demonstra toda a sua interlocução dentro do sistema de justiça, fortalecendo esse sistema de justiça brasileiro, que é o que tem o maior acesso do mundo, o maior número de processos do mundo. Essa é uma homenagem muito distinta, porque é entregue uma vez por ano só a alguma personalidade, e isso é bem emblemático desse carisma, dessa atuação muito firme do ministro Humberto, atendendo advogados, melhorando as circunstâncias de atendimento no Tribunal da Cidadania, criou salas novas, criou formas digitais de atendimento aos advogados, demonstrando que tem grande preocupação para que as causas das pessoas que mais precisam nesse Brasil cheguem adequadamente à justiça brasileira e recebam essa resposta de uma maneira rápida, célere. Então, a MB, por mim representada, eu representando os 18 mil magistrados brasileiros, fiz questão de estar presente nessa solenidade, demonstrando a nossa irmandade com a OAB Federal e com o Tribunal da Cidadania, hoje presidido pelo ministro Humberto Martins, homenageado. Ao longo da sessão, a OAB Nacional lançou também a campanha Prerrogativa é Lei, Violar é Crime, com o objetivo de intensificar a defesa e o cumprimento da lei que criminaliza a violação das prerrogativas da advocacia. A nova gestão da Ordem, inclusive, voltará a realizar visitas em todas as seccionais para coibir casos de abuso, na ação que será conhecida como Prerrogativas pelo Brasil. A defesa das prerrogativas é uma das diretrizes fundamentais e prioritárias de nossa gestão. O presidente Breyer imaginou uma campanha que pudesse realmente chegar à ponta nas seccionais, nas subseções, e que com isso haja uma reconexão imediata e o sentimento de que o advogado é bem representado pela Ordem dos Advogados do Brasil e tem em nós a defesa dos direitos e intransigentes das prerrogativas da advocacia. Hoje é um dia importante para darmos o início à nossa campanha de prerrogativas e valorização da advocacia. O presidente Beto Simonetti tem dentro da sua gestão e sua diretoria como carro importantíssimo que tem relação íntima com o trabalho, é a valorização e a dignidade do exercício da advocacia. Felizmente, nesse país, estamos vivendo momentos difíceis de colegas que, na ponta, exercendo sua profissão, respeitando o Código de Ética e Disciplina e atuando dentro dos deveres que estão dentro do Estatuto da Advocacia,
tem na sua essência, muitas vezes, a restrição por aquelas autoridades públicas que ainda insistem em ter no seu espírito o viés autoritário. Isso o Conselho Federal tem, segundo a orientação do nosso presidente Beto Simonetti, a missão de nós estarmos interligados com as 27 seccionais. Que a Comissão Nacional de Prerrogativas possa dar o suporte àqueles que têm a legitimidade na linha de frente, com os presidentes seccionais e presidentes de subseções, o atuar na defesa das nossas prerrogativas. Então essa campanha nacional, ela tem esse viés, ela é lançada hoje e dá o start para que nós possamos trabalhar já com as seccionais desse país. E prerrogativas pelo Brasil significa que o Conselho Federal vai estar, e é uma determinação do nosso presidente Beto Simonetti, em todas as nossas 27 seccionais para fazer valer a campanha. Então esse lançamento hoje, ele reveste desta união de todos, de valorização, de apoio às seccionais e subseções, e levar adiante alguns temas que nós já temos na mão e que temos que efetivar. O primeiro deles é a nossa lei. Essa lei de violação, de criminalização, a violação das prerrogativas, que foi uma lei difícil, complexa, que teve por parte das autoridades públicas a grande resistência da sua aprovação e que o Conselho Federal provou que a União faz a força realmente e nós temos essa lei. E esta lei ela tem que ser efetivada. Por isso que o slogan da campanha é prerrogativas é lei, violar é crime. E esse é o suporte que nós vamos dar às seccionais através de todo o processo, identificando de violação, poder já caracterizar o apoio e a notícia crimes para que possa ser responsabilizado essas autoridades públicas. Esses e outros debates do Conselho Pleno você confere na íntegra lá no nosso site. Basta acessar oab.org.br. O presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, recebeu o presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Valmor Oliveira de Azevedo. A reunião que aconteceu na Ordem, aqui em Brasília, tratou de temas como a fome e a necessidade de pacificação do país, com o fortalecimento das vozes lúcidas da sociedade para priorizar a democracia, os direitos humanos, o combate à corrupção, às fake news e aos ataques às instituições da República. Confira. Reafirmamos uma aliança histórica entre nossas instituições. A ideia é a proteção do Estado de Direito, velarmos pela democracia e também o alcance à cidadania brasileira. Teremos, durante o processo eleitoral, um consórcio onde empreenderemos esforços para que juntas essas instituições possam preservar o equilíbrio do Estado Democrático Brasileiro. Falamos também sobre os nossos projetos em combate à fome, que já bate às portas dos brasileiros. Com novas propostas, poderemos chegar a protocolos e políticas de erradicação definitiva da fome no Brasil. Esta aliança que renovamos com a CNBB, ela nos trará a oportunidade de pleitear pela verdade efetiva nas próximas eleições. O que nos interessa é o processo eleitoral que se avizinha. Não temos cores partidárias, temos instituições apolíticas, temos que preservar a democracia já consolidada no Brasil. Por isso essa reunião, ela se fez necessária, bem como essa aliança já histórica entre nós e agora renovada. Juntos nós queremos continuar trabalhando para que o Brasil seja melhor e seja uma democracia fortalecida e amadurecida, para que nós possamos ter uma cidadania respeitada e promovida, o combate especialmente à fome, que é uma vergonha nesse momento na sociedade brasileira. Então o que queremos juntos é nos dar as mãos e trabalharmos para que o Brasil seja melhor e assim consolidar uma história de justiça e de paz. Os membros honorários vitalícios Marcos Vinícius Furtado Coelho e César Brito também participaram do encontro. Mais detalhes sobre a reunião você encontra em oab.org.br.
Mudando de assunto, foi aprovada pelo plenário da Câmara dos Deputados a proposta de emenda constitucional 18 de 2021, que isenta de sanções os partidos que descumpriram a cota mínima de 30% de mulheres nas últimas eleições. A proposta obriga os partidos a destinarem pelo menos 5% do fundo partidário às iniciativas de participação política da mulher. Para a presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada da OAB Nacional, Cristiane Damasceno, a retirada da sanção é um retrocesso. A alteração introduzida pela PEC 18 de 2021, ela é caracterizada como um retrocesso, sim, pelas mulheres. Quando você não obriga os partidos políticos a reservarem recursos e cotas para participação feminina, significa que vai ficar sobre o alvedrio deles decidirem quanto de recursos vai ser destinado para as candidaturas femininas. Enquanto o Brasil não for educado para entender a igualdade de gênero, é necessário, sim, leis coercitivas que obriguem o Estado a dar espaço para as mulheres. Grande mérito dessa PEC, ao passo em que reconhece que os partidos políticos, nesse período que antecedeu o exercício atual, o período que antecede a sua entrada em vigor, nós tivemos um momento extremamente complicado, que foi o momento da pandemia, e por isso os partidos políticos não conseguiram, nenhum partido político conseguiu aplicar os recursos dos 5% no estímulo de candidaturas de mulheres. Isso porque os partidos políticos têm visto como algo inconteste, como sendo despesa com o incentivo de candidaturas de mulheres, a realização de eventos. Esses eventos não puderam ser realizados presencialmente. Não se pôde fazer os grandes encontros, os debates presenciais, e com isso os partidos políticos ficaram com uma margem muito limitada de como gastar esses recursos sem malferir aqueles ditames que são dirigidos ou aqueles itens, que as despesas autorizadas pelo legislador. Então se reconhece que realmente os partidos políticos não gastaram. Entretanto, se constitucionaliza os 30% no mínimo como piso e proporcionalmente o número de candidaturas das mulheres. Isso sim incentiva a campanha das mulheres. E essa era uma construção pretoriana, uma construção jurisprudencial. Não estava na lei, como de fato não está. E essa PEC não só traz para a lei, mas constitucionaliza. Esse é um grande ganho. Esse é um grande ganho. E se a PEC anistia algo que valores que não foram aplicados, quer se fazer lembrar que não se está perdoando esses valores. Não é que eles vão ser devolvidos e não vão ser gastos com mulheres. Ao contrário, eles vão ser gastos nas próximas candidaturas de mulheres. A OAB Nacional e o Ministério do Trabalho e Previdência se reuniram para acertar pontos essenciais relacionados à criação de um grupo de trabalho que vai debater a elaboração de ferramentas digitais para o atendimento prioritário da advocacia pelo INSS. Assunto, inclusive, que você vê na entrevista. Viemos, neste dia de hoje, saudar, primeiramente, em nome da Advocacia Nacional, representando o presidente Beto Simonetti, o ministro Oliveira, que assume um ministério importantíssimo do trabalho e da Previdência, e que passará agora a atuar em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, principalmente para criar ferramentas digitais que possibilitem a melhoria do atendimento a toda a advocacia nacional, um atendimento prioritário que já vem sendo desenvolvido nos últimos meses, e agora nós pretendemos, num grupo inédito de trabalho que é formado entre a OAB e o INSS, para que nós possamos dar consecução a estes objetivos. Muito obrigado, ministro, por nos receber e por atender a advocacia brasileira. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a OAB. Quero que todos os advogados saibam que o INSS e o Ministério do Trabalho e Previdência têm na OAB um parceiro que nós queremos levar, queremos compartilhar todos os feitos aqui do Ministério. Com relação à nossa parceria com a OAB, nós vamos criar sim o grupo de trabalho e vamos montar um acordo de cooperação que seja uniforme para que todas as regiões sejam atendidas da mesma forma. Então podem ter certeza que nós seremos parceiros de vocês. Agora nós vamos para um rápido intervalo e voltamos na sequência com mais OAB Nacional. Não saia daí.
O Conselho Federal da OAB solicitou à Corte Interamericana de Direitos Humanos admissão como amicus curiae no julgamento do caso do advogado Gabriel Salles Pimenta, assassinado há 40 anos no Pará. A OAB pede que a Corte responsabilize o Estado brasileiro pela morosidade e impunidade dos acusados pelo crime, prescrito em 2006, e defina a adoção de medidas reparatórias. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, por meio da comissão, entrou com pedido de amicus curiae no caso de Gabriel Salles Pimenta à Corte Interamericana de Direitos Humanos, requerendo do Estado brasileiro uma resposta ao seu assassinato. Gabriel era advogado, morreu, faleceu, assassinado pela sua atuação na luta pela terra, na defesa dos direitos humanos dos povos trabalhadores rurais, e a Corte Interamericana deve julgar o Estado brasileiro pela sua não resposta ao caso do Gabriel. Nós, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, com o apoio das comissões de direitos humanos, das seccionais Rio de Janeiro, Amazonas, Pará, Paraná e Minas Gerais, peticionamos amicus curiae, porque entendemos que, para além da responsabilização, para além da reparação material e moral à família do Gabriel, o Estado brasileiro também deve garantir a efetivação do Plano Nacional de Proteção aos defensores de direitos humanos. No quadro Advocacia em Pauta de hoje, você vai conferir o que foi destaque na imprensa nacional, voltado aos principais assuntos do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. O jornal O Estado de São Paulo publicou o artigo do vice-presidente da OAB Nacional, Rafael Horne, cujo tema trata do respeito aos honorários da advocacia. Confira. Segundo a publicação, a redação do artigo 85 do Código de Processo Civil é uma importante conquista legislativa, fruto de intensa articulação da OAB no Congresso Nacional, que estipula critérios objetivos de fixação dos honorários advocatícios através de percentuais máximos e mínimos incidentes sobre o valor da causa. Tal normativa, em que pese sua clareza solar, vinha sendo desrespeitada por inúmeros julgados, que passaram a fixar honorários conforme a subjetividade de cada magistrado. O artigo também ressalta que a atual gestão do Conselho Federal da OAB fez da luta contra o aviltamento dos honorários uma palavra de ordem e que, em março, na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, obtivemos histórica vitória a representar o marco na luta pelo respeito e valorização dos honorários da advocacia durante o julgamento do tema 7076 dos recursos repetitivos, quando, por maioria, foi garantida a fixação da verba honorária de acordo com os percentuais previstos no artigo 85 do CPC. Rafael Horne destaca, por fim, que a advocacia valorizada significa cidadania respeitada e que a defesa dos honorários não é mero esforço corporativista, mas sim missão protetora da cidadania, pois o nível de respeitabilidade conferido à advocacia é o termômetro do Estado Democrático de Direito. A publicação desse e de outros artigos na imprensa nacional sobre temas essenciais da advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil você confere na íntegra no nosso site oab.org.br. Este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro de todas as informações da advocacia e do judiciário, além de entrevistas especiais, matérias exclusivas e muito mais. Não deixe de seguir também as nossas redes sociais e conferir as principais notícias no site da OAB Nacional. Eu sou Mariana Xavier e agradeço pela sua companhia. Te espero na próxima semana. Até lá!